Olá, galera do terceiro ano E, do terceiro ano F. Professor Fábio Ribeiro na área aqui com vocês. Agora por meio das redes sociais, devido ao momento atual onde se faz necessário isolamento social. Galera, através deste canal no YouTube, estarei postando nossas aulas e atividades, até voltarmos às aulas presenciais, ok? Nesta primeira aula, vamos estar trabalhando o campo elétrico. Tá? Na verdade, nós já iniciamos esse assunto, né? Retomaremos o ponto, né, de onde nós paramos, tá? Que foi linhas de campo elétrico ou linhas de força. E eu quero colocar para vocês, se porventura vocês ouvirem algum ruído, né? É inevitável, né? Buzina de carro, cachorro latindo, tá? Eu peço que vocês se despreendam desses ruídos, desses sons, tá? Porque na verdade são inevitáveis, né? É muito complicado você tentar manter um silêncio, né? Para a gente poder aí gravar uma aula, né? Show de bola, mas a gente vai tentar, na medida do possível, né? Alcançar o objetivo, né? Que é fazer com que vocês entendam. Mas para isso é necessário que vocês se desprendam desses possíveis ruídos que possam aí acontecer, né? Eu espero que esses ruídos não atrapalhem, né? Então quero que vocês foquem, que vocês realmente atentem para as explicações que eu darei a respeito deste tópico, né? Linhas de campo elétrico ou linhas de força. Valeu, galera? Então é o seguinte, nesse slide aqui vocês estão vendo aí duas imagens, né? Visualizando duas imagens. A primeira imagem é de um cientista inglês, né? Chamado Michael Faraday. E esse cientista inglês ele introduziu o conceito de linhas de força, né? Para representar geometricamente o campo elétrico. Mas por que ele introduziu esse conceito? Porque o campo elétrico, galera, ele não apresenta uma visualização real, né? Nós sabemos que, por exemplo, um corpo eletrizado, uma vez eletrizado, nós não podemos o quê? Visualizar o campo elétrico em torno do mesmo, né? Então, só sabemos que ele foi eletrizado porque nós utilizamos um daqueles processos de eletrização e conseguimos, né, observar algumas manifestações elétricas. Lembra daquele nosso experimento que nós realizamos em sala de aula, né, que nós utilizamos a eletrização por atrito, né, os pedacinhos de papéis que foram aí atraídos, né, pela caneta eletrizada. Então, sabemos que existe um corpo eletrizado devido a essas manifestações elétricas, né, que o corpo adquiriu após, né, processo de eletrização por atrito, por exemplo. Mas não conseguimos visualizar este campo elétrico em torno deste corpo eletrizado. Então, o Michael Faraday ele introduziu o conceito, né, de linha de força para tentarmos aí, né, ainda que seja algo hipotético, fictício, tentarmos aí visualizar esse campo como se ele realmente tivesse uma existência real, que na verdade é uma existência imaginária, né? Porque na verdade linhas de força são linhas imaginárias. Então, quando nós introduzimos esse conceito de linha de força, né, nós estamos representando geometricamente o campo elétrico. E isso vai o quê? Nos possibilitar determinar o vetor campo elétrico em qualquer ponto da região desse campo elétrico. E quando se fala em vetor campo elétrico, né, é necessário que a gente entenda, né, que campo elétrico é uma grandeza vetorial, logo, né, nós vamos ter que determinar suas características, intensidade ao módulo, direção e sentido. Tá? Na segunda imagem, nós temos dois condutores cilíndricos, né, carregados com cargas opostas, né? Então, esses condutores, né, formam um campo elétrico, né? E aqui na superfície nós temos aí essa representação geométrica, né, deste campo elétrico, né? Essas linhas de campo. Nós vamos entender melhor isso daí posteriormente, tá, galera? Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem contactar comigo no Zap aí que a gente vai esclarecer melhor. Qualquer dúvida que vocês estiverem aí a respeito, tá? Então, no próximo slide, nós temos aí o conceito, né, dessas linhas imaginárias, né, dessas linhas de campo elétrico, que são linhas imaginárias orientadas, né, que representam geometricamente o campo elétrico, como eu já falei, numa região do espaço. Então, nós temos três propriedades que é importante nós entendermos, para que a gente possa entender, né, aí essa representação geométrica. Primeira propriedade, o vetor campo elétrico em cada ponto do espaço é tangente à linha de força que passa por este ponto e orientado no mesmo sentido. Duas situações aqui. O vetor campo elétrico vai tangenciar essa linha de força e esse vetor campo elétrico, né,
ele vai apresentar, né, ele terá a mesma orientação dessa linha de força. Tá? Nós vamos entender isso daí melhor quando eu estiver explicando ali a ilustração, tá? Que será no próximo slide. A segunda propriedade, a intensidade do campo elétrico numa dada região é proporcional à densidade de linhas de campo da região. Já que o campo elétrico as linhas de campo elétrico, ou linhas de força, é uma representação geométrica, então o que ele está querendo dizer? Onde eu tiver maior concentração de linhas e eu quero determinar o vetor campo elétrico ali o campo elétrico ele é muito intenso comparado com uma outra região onde eu também determinei o vetor campo elétrico, onde eu não tenho uma concentração de linhas. Tá? Então, na região onde eu tenho maior concentração de linhas, o campo elétrico ele é mais intenso comparado com uma região ali onde eu estou determinando o vetor campo elétrico, onde eu não tenho essa concentração de linhas. Tá? Nós vamos perceber isso daí. Tá? E a terceira propriedade, as linhas de campo nunca se cruzam. Tá? Elas não podem se cruzar. Tá? Então nós vamos ver isso aí. Próximo slide. Vocês podem perceber aqui que nós temos aqui a ilustração, a representação geométrica, né? De linhas de força, onde nós temos aqui, ó, esses dois vetores aqui, campo elétrico. Ponto A e no ponto B. Campo elétrico A, campo elétrico B. Tá certo? A primeira propriedade é o seguinte, que o vetor campo elétrico ele vai tangenciar em um determinado ponto essa linha de força. Que é tangenciar? É isso aqui que vocês estão observando. O campo elétrico toca, tangenciar isso. Ele está tocando nesta linha de força. E vai obedecer, né, a mesma orientação dessa linha de força. Ou seja, se a linha de força é para a direita, o vetor campo elétrico ele vai obedecer essa orientação. Nunca no sentido oposto, como vocês estão percebendo aqui. Tá? Então, aqui também nessa situação podemos observar a mesma situação, a aplicação da primeira propriedade. Tá certo? Obedece essa orientação, tá certo? Esse sentido. E aqui vocês podem perceber que o vetor campo elétrico ele está tangenciando essa linha de força. A segunda propriedade é o seguinte, que uma região onde eu tenho maior concentração de linhas, né, aqui eu tenho um campo elétrico mais intenso comparado com uma região onde eu tenho uma menor concentração de linhas, menor densidade. Então, eu posso perceber aqui, ó, que aqui eu tenho o vetor campo elétrico e eu quero determinar, né, eu não sei o valor, né, mas eu tenho totais condições de comparar e saber qual dos dois aqui é mais intenso. Né? Então, eu posso entender aqui, ó, posso perceber que como este vetor campo elétrico ele foi traçado numa região onde eu tenho maior concentração de linhas, aqui o campo elétrico ele é mais intenso comparado com este vetor campo elétrico, onde eu tenho, nessa região, vocês podem perceber, uma menor concentração de linhas. Tá? Então eu posso entender aplicando, recorrendo a seguinte situação aqui, né? Eu posso recorrer aqui, né, a esse recurso. Por exemplo, eu faço bem aqui uma circunferência. E faço bem aqui também a mesma circunferência, vamos supor com a mesma dimensão, não está perfeita, né? Vocês sabem. Mas eu posso perceber aqui, galera, que ó, eu tenho duas linhas de força. Né? Eu tenho duas linhas de força, né, nessa região. E eu tracei esse vetor campo elétrico aqui. Então eu posso dizer o seguinte, que aqui o campo elétrico ele é mais intenso comparado com o vetor campo elétrico nessa região, porque aqui passa somente uma linha. E aqui passam duas linhas. Mas para você chegar a essa conclusão, eu preciso deixar essas circunferências, né, com a mesma dimensão. Né? Então é uma forma didática para nós entendermos, sabermos aí onde o campo elétrico é mais ou menos intenso. Tá? Então, o módulo vetor campo elétrico em B é maior do que o módulo vetor campo elétrico em A. Valeu, galera? Bem, nós temos aqui algumas situações, cargas pontuais. Né? Então a gente sabe que carga geradora eu tenho carga positiva e carga negativa. Aqui nesse caso eu tenho uma carga o quê? Eu tenho uma carga positiva, tá? Carga positiva. Então nesse caso nós temos a representação geométrica do campo elétrico em torno dessa carga positiva. E sabendo que o campo elétrico, né, quando é gerado por uma carga positiva, ele é sempre de afastamento, eu quero determinar o campo elétrico, né,
em torno desse campo. Então eu vou escolher um ponto aqui, escolhi um ponto aqui, né? Vocês podem perceber. Ponto A, vetor campo elétrico A. Ponto B, vetor campo elétrico B. Então vocês podem perceber, galera, que esse vetor ele vai tangenciar as linhas de força e vai obedecer o sentido dessas linhas. Então, no caso aqui, ó, para a carga geradora positiva, esse campo será sempre de afastamento às linhas, né, que representam aí, as linhas imaginárias, que é as linhas de campo elétrico, elas são de afastamento. Logo, o vetor campo elétrico também vai obedecer esse afastamento. Tá bom? Da mesma forma vai acontecer quando eu me deparo com uma carga fonte ou carga geradora negativa. Nesse caso, o campo é de aproximação. Aqui nós temos a representação geométrica. Tá? Essa é a representação geométrica quando eu tenho uma carga fonte negativa e que é a mesma coisa lá, né, da carga fonte positiva. Porém, aqui nós temos as linhas de força chegando nessa carga, né, se aproximando dessa carga fonte negativa. E o vetor campo elétrico, né, esses dois vetores desenhados aqui, eles irão obedecer, né, o sentido dessas linhas de força. Tá bom, galera? Outra coisa que eu não coloquei para vocês, vou colocar aqui, a terceira propriedadezinha lá, né, que as linhas de campo elas nunca se cruzam, tá? Tá certo? Vocês podem perceber aí nessa ilustração, elas nunca se cruzam. Significa dizer que eu nunca terei uma situação desse tipo aqui, como vocês estão observando. Então, vocês podem perceber aí que essas linhas de campo, elas não se cruzam, tá certo? Elas nunca irão se cruzar, tá bom, galera? Então, essa é a situação para a carga geradora positiva e negativa. Então, nós temos essa situação aqui agora quando eu tenho duas cargas, uma próxima da outra, tá? Uma positiva e outra negativa. Então, segue o mesmo raciocínio. As linhas de força nascem, né? Nesse caso aqui, nascem na carga positiva e morrem na carga negativa. Ou seja, se afastam da carga positiva e chegam na carga negativa. Então, nós temos aqui, ó, os dois vetores, né, campo elétrico no ponto A, vetor campo elétrico A, né, ponto B, vetor campo elétrico B. Né? Então vocês podem perceber o sentido das setinhas aqui, né, estão bem pequenas, mas dá para a gente visualizar que na carga positiva, né, essas linhas se afastam, enquanto que na carga negativa essas linhas chegam. Tá, galera? Isso daí também é uma representação geométrica quando eu tenho duas cargas, né, uma próxima da outra, tá bom, galera? Bem, pessoal, finalizando aí, né, com esse último slide, nós temos um caso especial de linhas de força, né, onde nós temos o campo elétrico gerado por essas placas paralelas, né, que foram colocadas aí, né, paralelamente entre si, né, de sinais opostos, né, essa daqui está eletrizada positivamente, essa aqui negativamente. Vocês podem perceber que essas placas geram um campo elétrico, né? Então, existe um campo elétrico no interior dessas placas, tá? Onde, obedecendo aqueles conceitos de campo de afastamento, campo de aproximação, nós podemos perceber que as linhas nascem nessa placa positiva, é aquilo que nós atribuímos, né, para as cargas pontiformes, tá? Então, nessa placa positiva, as linhas nascem, e nessa placa negativa elas morrem. Ou seja, vocês podem perceber que as linhas de campo elas estão se afastando dessa placa positiva e nessa placa negativa as linhas estão chegando. Observe a representação geométrica dessas linhas, né? Elas são paralelas entre si e igualmente o quê? Espaçadas, tá certo? Então, se eu quero determinar o vetor campo elétrico em qualquer ponto dessa região, esse vetor campo elétrico, né, terá sempre o mesmo valor, mesma intensidade e mesmo sentido. Turma, isso é uma característica de um vetor que nós denominamos vetor campo elétrico uniforme. Somente essa situação aqui, ó, onde as placas são paralelas entre si, é que vai me fornecer esse campo elétrico uniforme, tá? Então, por isso que é um caso especial, que é diferente daqueles casos anteriores, onde o campo elétrico, né, ele é variável. Aqui não. E a gente consegue entender essa questão da variação do campo pela concentração de linhas, a densidade de linhas, né? Então, como aqui as linhas estão
igualmente espaçadas, paralelas entre si, eu não tenho regiões, né, com maiores concentrações de linhas, né, linhas mais próximas, ou então regiões com linhas mais afastadas, né? Então, quando eu faço essa análise, eu chego à conclusão que o campo elétrico é variável, que não é esse caso aqui, tá? Então, se as linhas são paralelas entre si e igualmente espaçadas, eu tenho uma uniformidade com relação a essa distribuição de linhas. Então, isso faz com que eu chegue a essa conclusão, tá? Qualquer campo elétrico que eu queira determinar nessa região, na região entre essas placas, esse campo terá o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade, né? O módulo, mesma direção e mesmo sentido em qualquer ponto entre essas placas, tá, galera? É isso que eu queria passar para vocês, tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo das nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, posteriormente estarei à disposição de vocês. E não esqueçam, fiquem em casa, vamos proteger aqueles que amamos. Valeu, galera, abração e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.